Bom, boa tarde, amigos. Estamos aqui pensando em falar sobre uma coisa que realmente tem dado um monte de polêmica, que é a avaliação escolar. A coisa não é complicada, mas as pessoas estão tão viciadas num sistema de avaliação tradicional que não leva a nada e que acaba atrapalhando a própria formação da criança, tá? Do aluno, do adolescente. Vamos ver mais rapidamente exatamente o que é isso, como fazer uma avaliação de maneira que se obtenha um resultado eficaz, positivo para o aprendizado da criança. Então vamos ver o seguinte: para que serve a avaliação? Antes de mais nada, a avaliação serve para nós vermos de que forma nós estamos ensinando. Nosso ensino está correto? Nós estamos sendo entendidos, compreendidos pela criança? A criança está aprendendo? A avaliação é para medir a aprendizagem, não é para medir se o ensino está bom, se a aula está boa. Não é isso. A aula pode estar maravilhosa sob a ótica do professor e pode não estar havendo aprendizagem nenhuma. A aula pode estar sendo de uma forma meio, pode-se dizer, bagunçada, e a criança estar aprendendo. Eu tive um professor, algum tempo atrás, no nosso instituto, Flávio, professor de História. Quem assistisse uma aula de Flávio achava que bagunça essa aula. Cadê o plano de aula, Flávio? Ele não apresentava plano de aula, apresentava um papel todo rabiscado. De repente eu fui ver que aquele rabisco no papel era o que ele colocava no quadro. Só que a ligação dele com o aluno, a forma dele estimular o aluno a querer pesquisar mais de tarde, fazia com que houvesse aprendizagem. E havia aprendizagem. Então vamos ver de que forma nós podemos alcançar esse objetivo da forma como esse professor, por exemplo, alcançava. Vamos ver. Como é a aprendizagem? Como é que se dá a aprendizagem no cérebro das crianças, no cérebro do adolescente, no cérebro de todos nós? Na hora que nós estamos em aula, de manhã, ninguém aprende nada. A aula não é para aprender, é para entender. Então nós temos que entender como professores que durante a aula o aluno apenas entende o assunto. Nós temos que passar uma tarefa para que ele faça de tarde, para que durante essa tarefa ele realmente aprenda. É durante a realização da tarefa, sozinho, em casa, escrevendo, resumindo, pesquisando, que ele vai reforçar o que ele entendeu de manhã numa área do cérebro importantíssima, que é a área da memória de curta duração. É numa área chamada hipocampo. Pois bem, ele fazendo esse reforço de tarde, quando chegar de noite, na hora que ele for dormir, toda essa aprendizagem que ele teve durante a tarde vai ser transferida para a memória de longa duração, do córtex cerebral. Está feito. Agora, se alguma dessas coisas não for realizada, está perdido o dia. Um dia de aprendizagem perdido. No dia que ele precisar daquele conhecimento, ele vai ter que estudar tudo de novo, que é o que todos os alunos fazem, véspera de vestibular, véspera de concurso. Estudam tudo do zero, porque não tem nada gravado. Bom, então para que nós obtenhamos esse resultado eficaz, o que nós precisamos? Ao preparar uma aula, o professor precisa preparar a tarefa que o aluno vai fazer em casa. Então, para que ele seja estimulado a realizar essa tarefa, que é a parte mais importante do aprendizado, nós temos que dar valor a essa tarefa. Então ela tem que ser avaliada, ela tem que servir como nota, porque infelizmente nossos alunos são acostumados a só fazer aquilo que dá nota, aquilo que vale nota. Então a tarefa vale nota, pronto, está resolvido uma parte do problema. Então essa tarefa vale nota, ele vai ter que realizar essa tarefa à tarde e entregar no dia seguinte. Pois bem, aí vários professores vão me dizer: mas tem vários alunos que não fazem a tarefa e copiam correndo no dia seguinte, no intervalo da tarefa do outro. Sim, segunda parte da avaliação. Durante a nossa próxima aula, nós vamos fazer 2, 3 perguntas sobre a tarefa que foi mandada fazer em casa. Essas 2, 3 perguntas são em forma de testes, feitos em todas as nossas aulas. Para quê? Só com o intuito de saber se realmente o aluno está realizando sua tarefa. Se ele não responder essas 2, 3 perguntas, óbvio que ele não fez a tarefa, óbvio que ele copiou. Então a nossa avaliação tem que ser em cima da nota da tarefa de casa e da nota dada a essas 2, 3 perguntas diárias que tem que ser feitas em cima daquela tarefa que foi passada para casa. Com isso nós fechamos a forma de estimular o aluno a
a aprender, a realmente aprender. Então esse é o ponto básico. Essa é a avaliação diária, essa é a avaliação processual. Ué, mas como é que nós vamos fazer isso para cumprir as normas do Conselho Estadual de Educação, que tem que fechar uma nota da unidade? Simples. Vai somando essas notas todas, chega no final da unidade, soma tudo e divide pelo número de avaliações. Está dada a nota da unidade. Está estimulado o aluno a aprender. Ele está realmente aprendendo. E nós estamos obtendo uma nota para cumprir as normas do MEC, etc., que é dar uma nota, uma média final da primeira unidade, como acaba agora. Né? Essa semana nós estamos terminando a primeira unidade. Sim, terminando a primeira unidade. Todos os nossos alunos já devem estar com notas, então, com médias. Por quê? Se a avaliação é diária. Eles aprenderam? Lógico que tem que ter aprendido. Agora, aprenderam se esse processo foi feito corretamente. Então nós não estamos falando nada contra as normas do MEC, de Conselho Estadual de Educação, de nada. Nós estamos complementando e fazendo com que, mesmo seguindo todas as normas do sistema educacional, nós tenhamos uma aprendizagem real, uma aprendizagem verdadeira, em que o assunto dado durante essa primeira unidade esteja realmente gravado na memória de longa duração de todos os nossos alunos. Então, resumindo, como é a avaliação diária, processual, de verdade? Como é isso? Tarefa de casa todos os dias, valendo nota. Como é que nós vamos ter certeza que ele fez a tarefa? Toda a aula fazendo 2, 3 perguntas sobre a tarefa que foi mandada fazer em casa. Com isso nós confirmamos se ele realmente fez. Como nós vamos fazer a média? Somando tudo e dividindo pelo número de notas, no final da unidade. Prova marcada? Nem pensar. Semana de prova? Nem pensar. Toda vez que nós falamos de semana de prova, prova marcada, teste marcado, o que os alunos fazem? Eles deixam para estudar na véspera da prova. Na véspera da semana de prova. Aprendem alguma coisa? Não. Apenas decoram alguma coisa para a prova do dia seguinte. Fica alguma coisa gravada na mente? Não. Na hora que vai fazer o vestibular, está tudo sabido? Não, tem que estudar tudo de novo. Então, gente, é simples assim. É estudar pouco, todos os dias, todas as tardes. E para isso ele tem que ser estimulado. Estudar muito só estressa. Essa semana, por exemplo, no colégio IUP lá no Salvador, o que nós vamos fazer? Nós temos uma prova no sábado, um provão no sábado, um simulado, para as crianças testarem concursos. Eu passo de sala em sala, semana passada passei, vou passar de novo amanhã, avisando a todos os alunos, não estudem para o simulado, não estudem para o provão. Todos olham para mim, por que, professor? Porque não é para estudar. Se vocês estudarem, nós não vamos testar nada. O estudo tem que ser feito pouco, todos os dias. Nunca estudar muito para uma prova, para um concurso, para um simulado. Aprendendo assim, as crianças vão ter tranquilidade na aprendizagem, vão aprender de verdade, não vão ficar meros decoradores de assuntos para uma prova, um concurso, uma coisa assim. Então esse é o sistema correto de avaliação. Esse é o sistema correto de avaliação que traz o sistema correto de aprendizagem. Testem, façam essa experiência e vamos ver como o resultado vai dar certo. Uma boa tarde a vocês.